Pessoal, tá ouvindo bem, então tá tranquilo. Muito bem-vindo, Marquinhos. Olha, uma honra te Pô, o receber aqui prazer é para todo essa meu, né? live e poder conversar contigo, te conhecer pessoalmente também. Uma Sim, honra. é. Eu ouço falar E muito o bem de prazer. ti pelo Zé Luiz. Há muitos Ah, anos ele me grande fala Zé, de né? ti, A né? gente é lá de Rio Grande, né? A gente é De da Rio mesma Grande, tu é cidade. de Rio Grande também, né? Isso, então a gente se conhece há muitos anos, né? Vocês O têm Zé uma eu longa conheço, história. o Zé eu conheço desde moleque, né? Grande, grande pessoa, né? Maravilhosa pessoa, né? A gente se dá muito Sim, bem até sim, um hoje. amigão meu de muitos anos É também. um grande músico, professor também, né? Na carreira acadêmica aí, seguindo esse caminho. Sim, e alçando novos voos agora também, né, na área da educação, né, vai começar E o mestrado agora, então vai longe, Zé, vai é isso longe. aí, é isso aí. Com certeza vai, com certeza. É isso aí. Que legal. Mas assim, Marquinhos, o teu currículo aqui, tua ficha técnica, né, é maravilhosa. Eu vou ler um pouquinho, não vou ler tudo, vou deixar para Hum, tu contar algumas coisas para nós, né? tá Mas bom. só para o pessoal que talvez esteja conhecendo agora, acho que poucos, mas quem está conhecendo agora, saber um pouquinho mais. Então, Marquinhos Fê, ele é de Rio Grande, começou a tocar bateria aos 21 anos de idade. E em 1998 foi vencedor do terceiro batuca realizado pelo Instituto de Bateria Vera Figueiredo. E no ano seguinte, foi em 99, né? Foi vencedor do Batuca Master, concurso realizado entre os Não, vencedores das. aí foi em 2000. Foi em 2000. Em 2000, 99 eu fiz uma participação, fizemos um workshop em São Paulo com o baterista Dave Weckl. Aí o Sim, Dave Weckl veio ao Brasil fazer uma apresentação e me chamaram para fazer a abertura desse workshop dele. Então a gente fez um evento junto, né? E em 2000 foi o Batuca Master, que foi só os vencedores das edições, né? sim. Maravilhoso. Então foram os vencedores da primeira, segunda e terceira edição, né? Acho que sim. Primeira, segunda, terceira. É isso aí. Sim. E da Bom, quarta também, né? já tocou com artistas como Ney Lisboa, Ed Mota, Pepeu Gomes, Vitor Ramil, Renato Borghetti, Frank Solari, entre outros, que a lista é grande, né? Eu só peguei alguns aqui. E é sócio proprietário da Escola de Música Tamborim, que aí já fica a dica para muita gente que está nos assistindo, né? Que quiser Mas estudar, deixa eu né? começar te perguntando uma coisa, Marquinhos Fê. O que mais me surpreendeu de tudo, porque eu já sabia que tu é um grande baterista, né? Mas o que mais me surpreendeu de tudo é que tu começou com 21 anos, né? O fato de Muito tu tarde. começar aos 21 anos, isso derruba toda uma abordagem que eu que sou mais da antiga sempre ouvi, né? Que para ser um músico virtuoso tem que começar muito cedo, tem que começar a estudar desde criança, que na adolescência já é meio tarde. Eu já ouvi muito essa abordagem, né? E aí, de repente, músicos como tu, que começou com 21 anos, né? E já, eu acho que com 3 anos tu ganhou o primeiro concurso, não foi? O Batuca? Isso. Em seguida eu já ganhei o concurso, já. Sim. Porque eu me lembro que é 94, 95, por aí já foi, concurso já foi em 98, né? Então foi logo em seguida, assim, eu fiz alguns trabalhos com banda de baile, comecei banda de baile, barzinho, banda de baile, aí uma banda de baile me chamou em Porto Alegre para tocar, o Conjunto Musical Santa Paula, do professor Amarildo, e aí aqui eu comecei a estudar, e aí logo já fiquei sabendo do concurso e tudo mais, e me incentivaram para ir, foi em seguida, assim, a coisa, né? E fala um pouquinho do teu professor de bateria. O meu professor, eu tive alguns professores de baterias, assim. Em Rio Grande, né, eu comecei, na realidade, eu sempre fui louco por bateria, né, por música. Só que, como eu era do interior, era mais difícil, assim, ter uma bateria, aquela situação toda, né? E na minha família eu sou o primeiro músico. Então ficava muito mais difícil, muito mais difícil. Meus pais não entendiam, né, nada disso
E aquela coisa que eu tinha que fazer uma faculdade, aquela coisa toda. Então, o meu truque foi falar com meu pai, ó, eu faço engenharia civil, se eu passar no vestibular, me dá uma bateria. Foi assim que começou, aos 19 anos, que eu ganhei a bateria, né? E Sim. aí consegui fazer isso. Mas antes, eu estava no Senai, que é um profissionalizante lá, né, lá na cidade tem, e eu fazia um estágio, a gente fazia um estágio aos sábados, né, para menores, né. Então, aí eu lembro quando eu saí, eu recebi uma rescisão e fui numa escola de música e aí botei todo o dinheiro ali. Não, eu vou pegar e vou investir tudo aqui. Mas aí deu 2 meses já. já. Sim. O que eu achava que era muito, era só 2 meses de aula. E então eu fiz só aqueles 2 mesinhos assim e conheci um professor lá, o Wendel, que era meu amigo. E ele tinha uma casa muito pequena e a gente ficou com uma amizade bacana e ele pediu para deixar a bateria dele na minha casa. Olha só, eu posso deixar na tua casa? Não te importa, minha casa é grande, era um sobrado, né? Pô, cara, vamos nessa, né? E aí eu fiquei alguns meses com a bateria, assim, onde eu me encantei um pouco, assim. Mas foi por pouco tempo. Então, quer dizer, ele eu considero um cara que me ensinou, me incentivou. Todas as pessoas que passam na vida da gente, elas fazem parte, né? Elas que têm um propósito, né? Mas aí quando o meu estudo de bateria mesmo se deve aqui em Porto Alegre, quando eu vim para cá, e aí conheci o Kiko Freitas, né? Aí onde mudou a minha vida completamente, porque aí eu conheci um cara que é um grande mestre da bateria, né? Um cara que ensina como ninguém, mostra os caminhos, mostra os prós, mostra os contras, né? Então, e eu fazia engenharia civil na época, eu estava partido ao meio, engenharia, a família quer engenharia, mas eu tenho o sonho da música. Então, aí até nisso ele me ajudou na questão de apresentar, como eu não conhecia nada sobre o meio musical, eu conhecia muito pouco, né, sobre o negócio da música mesmo, né, o ramo, como é que eu poderia, né, atuar. Então ele me esclareceu bastante coisas, muitas coisas, e eu consegui chegar numa decisão, assim, até que eu decidi, não, é isso aí que eu quero. Quando eu vi ele tocando né, e ver o que ele fazia, assim, né, em termos de trabalho, de freelancer, de tocar com um artista, tocar com outro, aí eu falei, não, é isso aí que eu quero. Aí realmente eu parei de trancar a universidade, aí eu cancelei, aí eu larguei tudo. E aí a gente começou, né, numa caminhada de estudo, e eu por ter essa coisa, né, de ter começado isso aí, já tinha 23 anos, por aí, eu, eu, eu estudei, eu mergulhei bastante, assim, então eu estudava muito, assim, diariamente eu estudava muito, muito, muito. Assim, Quantas horas por dia, em média, tu estudava? então, tipo, eu me acordava, uma época né, eu começava às 8 da manhã, né, né, estudava até meio-dia, depois voltava à tarde das 2 e ia até 6 horas, 7 horas, 8 horas. Assim, Uau. tipo, de eu entrar para a salinha, era numa vinícola, assim, em casa atrás, assim, de eu entrar para estudar e quando eu saí para tomar um café, porque eu sentia fome, eu vi que estava escuro. E a minha mãe ia lá me chamar, às vezes eu levava um café, levava outro. Não. Até que ficou demais isso, assim, né, foi por pouco tempo. Eu não sei se eu fiquei. Alguma coisa aconteceu na saúde que o médico me recomendou, não, cara, não pode ficar, tu tem que te alimentar, tem que fazer as coisas. Aí eu mudei para as 10 horas, estudava 2 horas, aí a meta era 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Só que as 2 horas da tarde não funcionava. Ficava 4 horas, ficava um monte de tempo à tarde. Né? Então, eu estudava, eu fui atrás mesmo da coisa, eu me empenhei muito, porque eu não estava com a faculdade, aí tinha várias questões psicológicas também, né, aquela pressão de ter largado uma coisa que teoricamente as pessoas, pô, o certo, e a música que não sabe o que vai acontecer, não ter referência, é por causa que geralmente as pessoas acham que um músico, ou como um jogador de futebol, se ele joga no Barcelona, ou se o músico toca no Faustão. Isso Uhum. então, quer dizer, então se a pessoa não faz uma coisa nem outra, então, o cara só quer jogar bola, o cara só quer tocar. Então tinha essa questão que agora é mais tranquilo, mas quando se tem 20 anos, é muita pressão, né, a decisão. Qualquer decisão hoje em dia sempre é difícil, tomar decisão, mudar rumo, sempre
historicamente é difícil isso, né? Não importa a idade. Mas era muito, eu me lembro que era uma pressão muito grande, assim, e não ter, assim, não ter perto umas referências, assim, que eu pudesse pôr aqui. Então, aí o Kiko foi a grande referência que eu achei, assim, falou, não, opa, aqui eu me encontrei, aqui eu acho que é esse o caminho. E quanto a essa questão de começar tarde ou não, eu tenho dois pontos que eu vejo, Adriano. Uma que eu acho que já está dentro de ti algo, né? Então, a gente busca a parte técnica, o domínio do instrumento. Entendeu? Essa parte técnica e o domínio do instrumento, aí qualquer pessoa pode ter, se ela tiver esforço para ter. Mas agora, a parte de identificação, de música, de conexão, isso aí já está dentro da pessoa, eu acredito. Né? Porque às vezes a pessoa toca tanto tempo, outro toca tão pouco tempo, mas quando o aluno está começando, a gente já sabe que ele é que um determinado setor. Esse pertence a esse setor. Ele só não sabe ainda, mas ele pensa assim. Então agora, quando eu der as ferramentas, certamente esse cara vai deslanchar. Não tem. Outros já tem, esse é do outro setor, esse é daquele setor. Ou esse aqui é um fantástico tecnicamente, mas ele não propõe. Ele depende, ele faz qualquer coisa que tiver que fazer, mas se mandar, se disser, ele não propõe nada, ele tem escolhas que não são muito, são diferentes, vamos dizer assim, né? Então, são dois pontos distintos que eu vejo. É a coisa que já está dentro dela e a outra coisa que a pessoa pode se esforçar e conseguir. Se eu quiser ser um médico, agora eu pego os livros, começo a estudar, daqui a um tempo eu vou me formar. Não tem como fugir disso. Ou eu posso pegar uma pessoa na rua, botar aqui dentro da sala, daqui a alguns anos, né, se ela praticar, se ela se esforçar, ela vai conseguir me atingir tecnicamente um resultado satisfatório, vamos dizer assim. Então existe isso, assim, tem pessoa que já vem, aí só basta não atrapalhar, né? Não atrapalhar, ou ser bem orientado. Envolver, né? Ou ser bem orientado. E a grande questão no Brasil, acho que é essa, assim, é a pessoa ter um mentor, ter um mestre, né? Isso aí que é a dificuldade, porque a gente não tem... Uma referência, né? Mas porque aqui a gente busca uma aula particular, né? A gente busca alguém. Só que quando a gente também não sabe, a gente não sabe também desse alguém. A gente não sabe avaliar, né? Então é meio que quando a gente vai dar por conta, a gente aprendeu um monte de coisa que não deveria, que... Bom, essas questões todas, né? É o trabalho de desfazer para aprender corretamente. Exatamente. Mas que legal. Mas eu queria te pedir para falar também como é que foi esse processo de tu te preparar especificamente para esse concurso Batuca, né? E depois de 2 anos voltar lá e vencer os vencedores, né? Como é que foi esse processo para ti? Para o pessoal que está ouvindo, que está começando agora, como é que é esse processo de preparo para um concurso? Então, eu não sabia, esse concurso, eu não sabia até então desse concurso, né? Então, mas assim, eu sempre me achei, assim, nunca me achei preparado para isso, né? Para esse tipo de coisa, nem imaginava. Pelo fato de todas as questões, assim, de ser de Rio Grande, os grandes músicos na época são essas músicas de São Paulo, Rio, esses caras estão muito na frente, esses caras são, nossa, os melhores, não tem nem... Não dá. E eu, assim, e eu começando, assim, achando, não, as coisas não podem estar acontecendo, não vai acontecer assim, né? Então, eu não estava preparado para isso. Então, foi meu professor que falou, não, eu acho que tu deve participar. Ele me incentivou, não, eu acho que tu deve participar. Agora, ano que vem é a tua vez, tu tem que ir. Porque tinha um aluno dele, né, alguns alunos deles que tinham ido em anos anteriores e tinham vencido. E um era o Luke Faro, que é de Pelotas. Sim. Que aí que eu fiquei sabendo, aí ele me falou, não, é que tem um aluno que é de Pelotas. Eu falei, mas de Pelotas é do lado da minha cidade, eu não conheço. A gente se conheceu, a gente começou a estudar junto, ele falou, não, cara, tem que ir lá, tudo. Aí a gente começou a tocar junto, eu vi que não, tá, a gente está no mesmo nível, assim, a gente está indo. E aí o professor incentivou, e a gente começou
né, mas não foi uma preparação específica, né, que pro concurso, no caso, que foi uma consequência. A gente, claro, a gente preparou o conteúdo ali específico, mas não assim, ó, vamos se preparar para o ano que vem, para daqui a 2 anos. Não, a gente foi indo, vamos no concurso, tem que ir, acho que tu tem que ir. Né, ir aí nesse concurso. Aí depois a gente preparou, né, música e tudo mais, ele me ajudou nessa questão, assim. Foi uma música do Gilberto Oliveira, um músico de Rio Grande também. Mas foi essa questão, mas não que eu achasse, assim, que eu sempre achando que não é possível, não vai ser. Aí o concurso tinha 2 etapas, primeiro a gente mandava o material para lá e se classificava 30 pessoas, né, no geral. Aí a Vera Figueiredo me ligou dizendo que eu me classifiquei. Eu falei, não, mas como? Não pode. aí já estava maravilhoso, né? 30, pô, já estava entre os 30, né? Eu nem acreditava. Aí eu tinha que ir a São Paulo, aí foi toda uma novela para ir a São Paulo, né? Tinha que pegar avião, nunca tinha pego avião, nunca tinha saído do estado, aquela coisa. Não, já tinha saído do estado porque eu ia no Uruguai surfar, eu surfava, minha surfa até hoje, mas... Então a gente ia pegar no Uruguai e tudo mais. Mas era excursão, né? E aí agora, pô, tinha que pegar avião, tinha que isso, aquilo, outro. Eu falo, nossa, ir para São Paulo, né? São Paulo é uma coisa de louco, né? E na minha família ninguém tinha cartão de crédito, tinha que ser cartão de crédito na época. O dinheiro, eu falei, mano, onde é que eu vou tirar o dinheiro? Aí até foi os pais do Luke que pagaram a passagem para mim no cartão e eu paguei para eles. Legal, parceria legal, hein? Muito bom, assim, eu agradeço eles até hoje por causa disso, porque é uma coisa que eles apostaram em mim, né, e realmente eu conseguia, deu certo pelo menos, né? E foi super importante, porque se não houvesse Batuca, talvez o rumo seria outro, né? Até pelas questões psicológicas que eu tinha te falado anteriormente, que afirmam muita coisa dentro da gente, né? Sim. Falar, eu tô no caminho, pelo menos, né, a gente sabe que tá no caminho, Adriano. Então, eles fizeram essa gentileza, né, pra mim, e eu fui. Aí dos 30 se classificava 10. Aí eu fiquei classificado entre os 10. Aí eu falei, não, entre os 10, aí eu já não queria mais nada. Eu falei, tá, deu, eu já ganhei, né? Já ganhei o ano. Só que aí tinha um outro problema, eu tinha que voltar de novo. Todo o esforço que eu fiz, eu consegui cartão e dinheiro, nossa, apavorado, eu tive que tudo de novo. Aí eu tava feliz por um lado, daqui a pouco quando eu botei os pés no chão, eu falei, não. E aí foi, mas Deus sempre na frente, assim, sempre abrindo as portas de um jeito absurdo, assim. Sempre abrindo as portas. Aí eu lembro, agora eu fiz uma live com a Vera, e aí eu falei, eu não mudei ainda, Vera, sempre em primeiro lugar eu agradeço a Deus, porque a minha vida é toda pautada, assim, de não ter saída, falando, não, fica tranquilo que Deus proverá, né? E aí chega na hora... aí Deus vai lá, toca no coração, né, dos pais do Luke. Aí tinha uma amiga em São Paulo, não, é que tu tem que ficar na minha casa, já não precisei gastar com hotel. E assim vai indo. Eu tinha 2 telefones para ligar quando eu cheguei em Porto Alegre, estava atrás de professor de bateria. Aí eu escolhi que foi do Kiko Freitas. Então, quer dizer, Deus vai dando a direção e não tem jeito. Então, o importante é dar os primeiros passos, né? Que nem isso aí, tem uma fazendo essa parte. De Martin Luther King que diz assim, tu precisa dar o primeiro passo, não precisa ver a escada inteira, né? Mas dá o primeiro passo que as coisas vão acontecendo, né? Exatamente, tem que ter, esse é essa primeira ação, né? Pode falar. Não, isso aí, tá concordando contigo, essa é a primeira ação, né? A gente dá o primeiro passo. Né? Tem uma frase muito boa que eu uso sempre, que é assim, que quem tem disposição não precisa de condição. Ótimo. Eu sempre uso porque eu tava... não precisa de condição. Porque a gente sempre quer uma condição, tudo. E eu tava treinando, e eu tava estudando pro Batuca, numa bateria que eu não tinha, que a minha máquina de hi-hat, chimbal, ela não tinha borboleta, tinha gasto. Então meu hi-hat estava lá embaixo. Eu só tinha um prato fixo numa estante torto. E eu não tinha mais nada, assim, sabe? E eu ia, assim, no final de semana... E aí, na semana seguinte, eu ia estar lá com os maiores bateristas, com as baterias mais... Sim. Mas aquela coisa, eu pensava, não, no pouco que eu tenho que mostrar, que aí Deus vai me colocar no muito, né?
E aí até o Luke me emprestou, ele ficou sabendo das minhas condições na época, né, que eu não tinha como Sim. estudar, tudo. Aí eu fui em Pelotas, ele pegou clamp, pegou prato, pegou um monte de coisa, leve isso aqui, cara, leve e vai estudar, leve e vai Ah, estudar. que legal. Que legal. Então, aí a minha relação com o Luke e com a família dele é de uma gratidão imensa, assim, porque, né, se não fosse por eles, né, eu nem... Então foi muito bacana, assim, né. E o apoio de toda a família, claro, lógico, né, eles são... Mas é isso que eu vejo, assim, quem tem... porque às vezes a gente fica querendo uma... Ah, não, eu tenho que ter uma peça, eu não tenho onde estudar, né, não tem ar-condicionado, não tem isso, né. Então é um monte de coisa. Eu me lembro que eu comecei... Que a primeira vez que eu toquei na bateria foi dentro da igreja, né. Que assim foi o contato que eu tive, que ia ter um culto especial em Rio Grande, na igreja de Rio Grande não tinha bateria. Aí como ia ter uma congregação de fé, né, que a gente chama, o pastor trouxe de Porto Alegre, levou de Porto Alegre uma bateria para lá, e eu ajudava meu pai a fazer o forro da igreja, que a igreja você tinha alugado, aquelas coisas assim, alugaram uma igreja pequenininha, um salão pequeno, só que tinha que reformar. Aí o meu pai, como sabia fazer, me levava de noite, eu ficava lá ajudando, alcançando martelo, alcançando isso, alcançando uma madeira. Só que aí um dia o pastor levou a bateria e o pai perdeu o ajudante. Ah, Eu fiquei lá tocando e botava o disco na igreja e fiquei a madrugada toda tocando, né? Nossa. Mas era bem mas, assim, né? mas é isso aí, é isso aí. A gente tem que fazer acontecer, né? E É, quando tu tem determinação, né, tu consegue superar esses obstáculos, né? com certeza. E é bem como tu disse, né? Aquela pessoa que tem a música já dentro dela, que tem essa conexão, ela não desiste tão fácil, né? Não, não. Não Com desiste tão certeza. fácil. Ela é meio que predestinada aquilo ali, né? A gente usa aquela expressão, a música te picou, né? Te picou, não consegue sair, né? Porque a música realmente é uma coisa que quando pica é difícil. É É, difícil, né? Mas é, eu queria que tu é. falasse um pouquinho também sobre a tua escola. Como é que começou? Como é que se deu esse processo da escola, a criação da escola Batuca, até para indicar para o pessoal aí que muitos procuram lugares bons para estudar, né? Com bons Sim, professores, né? sim. Então, aí começou justamente aí depois desse episódio. Aí também eu dava aula particular, aí o Vanei Betotto começou a fazer aula comigo também, aí ele queria no Batuca, aí eu preparei, aí já foi a segunda leva lá, né, em 2007, 2005, que o pessoal aí que eu já conseguia vencer como professor, daí, né, Sim, levei, aí o Vanei foi, venceu, aí a gente começou a fazer uns eventos depois de algum tempo, eu, o Luke e o Vanei, a gente chamava os batuqueiros, né, do Sul, os que eram batuqueiros. os do Sul, que é que a gente tinha vencido o Batuca aqui, né? Uhum. E então a gente começou a fazer isso, e dali surgiu a ideia de montar a escola Tamborim, né? Escola de bateria. Na época, agora já estamos na escola de música, né? Agora estamos dando aula para todos os instrumentos, mas na época era escola de bateria e percussão. E aí tá, de lá para cá a gente vem vindo, e aí fizemos muitas coisas bacanas, cada mês trazia um workshop, né, com baterista né, de renome nacional, internacional, trouxemos o próprio Devoeco, o Will Carron, Ari Hani, trouxemos uns 3, 4 americanos também, e a gente vem trabalhando nisso, só no ensino mesmo, né, na preocupação com o ensino mesmo de qualidade para quem quiser aprender, né, e agora abrimos as portas para os outros instrumentos também, porque mudamos a sede, né, estamos Onde fica a escola? Na Domingo Crescêncio 422, no bairro Olha aí, Floresta. pessoal. Desculpa, no bairro Santana, Floresta era antiga. No bairro Santana. E Então é vocês só. têm trabalhado com aulas online na quarentena? Sim, Como é que está sim, funcionando? bastante. É isso, bastante. Naquele período, no primeiro momento, né, onde entrou a quarentena e foi vetado, né, as aulas presenciais, a gente migrou para as aulas online. Depois, quando liberou, então a gente está com essas duas questões. A gente continua online para alguns alunos e quem se sentiu confortável está vindo já fazer aula presencial, porque tem muita gente que não aguenta mais, né? Aí a gente está com todas as medidas né, de segurança aqui, com os protocolos todos, e as Sim. pessoas vêm e tá louco para tocar no instrumento e tocar mesmo, né? Foi bem difícil, esse momento está sendo bem difícil Você para os tudo. artistas, né? Oi? Oi? Esse momento está sendo bem difícil para os artistas, né? Que, que,
que basicamente depende da aglomeração, né? Quanto É, mais aglomerado, é melhor, né? complicado. O show é bacana É quando o show tá complicado. bastante gente. Mas vai passar. Se Deus quiser, Vai vai passar passar, sim, vai rápido isso. passar. Vai passar, com certeza. Bom, mas a escola hoje tem vários instrumentos, mas o carro-chefe continua sendo a bateria, né? Digamos que sim, porque né, já vem muito tempo, já está mais sólido, né, Sim, esse setor, então já está muito fortalecido também, né, como escola de bateria sim. tamborim já é uma coisa, já é algo bem fortalecido, né, tem uma credibilidade muito boa no mercado, né, forma bons profissionais, e então é uma questão também do tempo, mas é o mesmo cuidado que a gente tem no ensino do instrumento de percussão, a gente está tomando com os outros também, com bons professores e tudo mais. Que, que logo ali já vai começar a dar seus frutos, né? A gente está na sementinha ainda. Ó, acabou de entrar o Ariel Policarpo. Oi, Ariel, bem-vindo. O Ariel é um Sim. violinista da OSPA, foi o meu primeiro entrevistado nessa série de Ah, que lives. bacana. Bom, eu queria te perguntar uma coisa, Marquinhos. Para o pessoal que hoje precisa de boas referências, né? O que que eles devem escutar para ti hoje? Quem são as referências de bateristas no Brasil, no mundo? O que é um baterista? Qual é o baterista que quem está estudando não pode deixar de ouvir? É que tem muita questão do gosto, né, Adriano? Tem, tem essa questão do gênero, o que que a pessoa, qual é o estilo, né, da pessoa, né? Então é muito isso aí muda muito, né? Muda muito de pessoa para pessoa, depende do estilo, né? Mas claro que a priori assim a gente tem que buscar sempre pela qualidade do baterista e a gente consegue ver isso nos frutos, né? É nos frutos, não é no achismo, né? É o que que a pessoa faz, quais são os resultados que a pessoa tem. Então a gente consegue, eu conseguiria falar por mim, mas assim, são estilos diferentes. De repente, né, o menino que curte, a pessoa que já é do heavy metal, ele tem os bateristas dele, entendeu? Que eu não saberia dizer quem, entendeu? Sim, Sei, conheço os bateristas, mas não sei né, avaliar como é que é o conceito deles, assim, esse cara é do jazz, do jazz é uma coisa, o outro gosta do hip hop, outro... Então tem muito isso, tem muito estilo, né? Agora, uma das coisas que é boa esclarecer é que a bateria, ela é um instrumento, né? Ela é um instrumento, ela não é um estilo, ela é um instrumento. sim, Então, tanto o baterista do jazz como o baterista do heavy metal, ele aprende a tocar a bateria, ele não aprende a tocar o heavy metal e o jazz, entendeu? O baterista do heavy metal, ele aperta o bumbo, ele tem um pedal de bumbo, e o baterista do jazz tem um pedal de bumbo, ele tem sim, prato, ele tem tambores, ele tem, então não é um outro instrumento. Ou seja, o que eu quero falar com isso é que que os fundamentos são os mesmos. Então, às vezes é um equívoco a pessoa achar que não, o estilo, eu não vou aprender porque esse cara toca no estilo tal. Não, mas isso é a vida particular sim, dele, o estilo que ele escolheu. Não é como professor. Como professor ele não toca nada, como professor ele ensina. Ele sim. dá o caminho. Agora o que o aluno vai fazer com essas ferramentas, entendeu? Aí vai de cada um, vai da história de cada um, do gosto de cada um. Mas a técnica é para adquirir, é para ser estudada, que é do instrumento, que são os fundamentos do instrumento, né? Que vai ser para aplicado nesse instrumento. Então, isso aí que é bom às vezes esclarecer, porque às vezes a pessoa talvez fique com, né, com um pouco de preconceito em relação, porque o cara toca samba, mas isso é o trabalho da vida particular. Não, esse aqui toca gospel shop, esse aqui toca... Mas tem que ver os frutos como professor dele. Quando a pessoa vai querer Sim, aprender, sim, ela tem que ver isso. Porque tem gente, às vezes, que tem 50 alunos, mas deu aula para quem? Aquela pergunta, né? Às vezes formou quem, né? Formou quem? Então, é uma dica, né? Para dar uma olhada. A gente que não tem, assim, aquela coisa exata, aquele boletim, para dizer, a gente tem que ver o quê?
né, Jesus já ensinava, né? Conhecereis a árvore através do fruto. Então, pô, esse cara aqui formou vários alunos, pô, esse aqui foi aluno do cara, esse aqui foi aluno do cara, pô, alguma coisa esse cara ensina Alguma bem. coisa tem, né? Agora, tem gente que tem 1.000 alunos, 1.000 endorse, 1.000 não sei o quê, mas não formou ninguém. Então, não quer dizer que seja ruim isso, aquilo outro, mas estou falando, mas também, se eu tiver que escolher entre o outro que formou um, Uhum. eu vou usar Tem uma outra o, coisa o também, meu pensamento e vou escolher esse que formou um, né? com certeza. E tem também aquela questão, né, que às vezes é um excelente músico, mas Isso. pode faltar alguma habilidade para dar aula também, né? Também se vê São isso. coisas, são coisas completamente diferentes. Ensinar e tocar, né? São coisas completamente diferentes. Então, não tem, cada um tem um dom, né? Para ensinar, um tem para ensinar, outro tem para tocar, outro tem os dois juntos, outro tem, né? Isso aí também não tem. É por isso que eu digo, é os frutos, né? Os frutos vão dizer, tem outros que têm dom só para os negócios, né? Sim, com Que fazem certeza. bons negócios, estão fazendo negócio, tem outros que têm dom para as redes sociais, isso. Eu sou um cara que não tem dom para as redes nenhuma. Sim. Eu mal tenho um Instagram que mal funciona, às vezes falta gasolina. Não é muito da minha geração, isso, aquela coisa, né? Então, Sim. mas tem gente que nossa, que sabe fazer negócio, é uma pessoa descolada nas redes, isso, aquilo, né? E cada um no seu forte, né? Estão dizendo aqui no chat, né? Porto Alegre é um celeiro de bateristas. Aí o Ney disse, aliás, o Rio Grande do Sul. Tu concorda com isso, que aqui o nosso estado é um celeiro de bateristas? Sim, com certeza. Com certeza. Não só baterista, mas dos outros instrumentos também. Com certeza. Acho que em todos os lugares, Adriano, em todos os lugares, né? Se a gente for analisar, é que a gente está aqui, né? Mas, nossa, eu que viajo muito e viajei bastante, né? Pelo mundo afora, então, é aquilo que eu falei da música do começo. Chega numa região, nossa, o cara tocando de um jeito absurdo, o outro tocando, que, né? Não tem É muito essa importante para coisa. comparar, né, as realidades, né? Isso é que o que acontece? Lógico que a pessoa estando num. Aí são outras coisas a ser ditas, né? A pessoa estando no eixo Rio-São Paulo, ela vai ter uma vitrine maior. Agora a coisa se achatou um pouco devido às redes sociais, ficou mais fácil aparecer. Mas antes tinha as revistas, então, pô, o cara tocando aqui como a gente toca aqui, se toca com os artistas daqui, mas se tivesse Rio-São Paulo, ia tocar com os artistas de lá. Só que os artistas de lá são, né, são as pessoas que fazem sucesso no Brasil todo. Se estivesse na Bahia, tá tocando com as pessoas da Bahia, Cláudia Leite, Sangalo, aquele pessoal lá, o Lodum. No Rio tem Djavan, tem, né, o João, Bosco, tem um monte de gente, né? São Paulo tem os outros artistas. É o meio, né? É o meio. Então, claro que no eixo de São Paulo tem toda a mídia que vai para o Brasil todo, mas aí as Também, né? pessoas têm. Mas é uma questão de fama, não uma questão de qualidade, né, musical. Sim, É uma questão de fama, de vitrine, né? De vitrine. Então, não é como um advogado, como um médico, né? O cara tá aqui, ele defende as casas daqui, mas se estivesse lá e fosse um bom advogado, ele tá defendendo a Rede Globo, ele tá defendendo, sim, sim, né? Aqui eu vou no Jornal do Almoço, se tivesse eu ia no Faustão. sim. A gente divulga o nosso trabalho no Jornal do Almoço, é uma questão E ali no eixo Rio-São Paulo também tem a maior concentração de empresas, né? Então, as Isso. empresas patrocinadoras, elas gostam de patrocinar músicos da região que elas estão estabelecidas, né? Uma empresa de E- São Paulo, a probabilidade de patrocinar, por exemplo, um músico do Rio Grande do Sul é muito pequena, só se tiver uma representação dela aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, existe Sim. essa facilidade, até eu digo porque eu trabalho com Lei Rouanet, né? E está concentrado lá, os patrocinadores, as empresas patrocinadoras estão concentradas lá no eixo Rio São Paulo, né? Então fica bem mais fácil um músico ter a visibilidade, porque ele também consegue um patrocínio com maior facilidade, né? Sim. E conhecer Por isso que eu te falei, bastante. diferente da qualidade, né, Adriana? Porque aí
no primeiro momento, quando eu fui para o concurso, eu enxergava isso, né? Pô, quem sou eu? Os caras do Rio de São Paulo, tinha gente até da Berkeley, né, que estava estudando nos Estados Unidos. Quem sou eu? Aí, pô, depois do resultado eu fiquei sabendo quem era eu, né? Mas antes do resultado, né, a gente achava que não, os caras não, eles têm um conhecimento que a gente não tem, que a gente... Não, pelo contrário, né? Os gaúchos sempre prevaleceram lá porque tinham um conhecimento bom, né? Aqui, né? Graças ao nosso professor que tinha buscado esse conhecimento também lá fora. Então, não tem essa questão, entendeu? O talento não tem essa questão, o que tem é a mídia. De repente tu encontra um carinha aqui jogando futebol que é um Ronaldinho da vida, que é um Neymar da vida. Mas como está aqui, hoje virou um business, né? Tem que ter o padrinho, tem que ter... Né? Já tem... Não acontece que nem eles, entendeu? Vê muito jogador que o cara é só um atleta. Aquilo que eu falei, o cara quer ser médico, pode ser médico, estuda, mas ele tem vocação para, né, para medicina? Não tem. É o que a gente vê hoje nos gramados, né? Então são os atletas. Ele ali faz tudo, tem uma boa preparação física, então ele faz o que manda. Corre daqui para lá, de lá para cá e acabou. É isso aí. E aí tá, e tem um bom padrinho, tem um bom negócio, tem um agente bacana. É um cara que tem bom negócio. Agora é diferente do Neymar, né? É diferente de quem conhece, de quem que já nasceu com aquilo, né? Do Ronaldinho, desses caras, do Messi. Então eles estão próprios, né? Mas é isso, só que os caras são bons no negócio, nos business, como na Fórmula 1, o Ayrton Senna falava muito sobre isso, né? Que o tempo que ele mais gostava da competição é quando era no kart, que não tinha politicagem. Então hoje em dia é uma politicagem, né? Então tu tem que botar o patrocínio aqui, tu tem que aparecer ali, tu tem que fazer não sei o quê, mas às vezes tem que tocar também, é importante tocar. Tem uma pergunta aqui no chat. Está perguntando qual é a tua opinião sobre o estudo de outros instrumentos como forma de aperfeiçoamento para os bateristas. É ótimo, eu acho ótimo. Quanto mais a pessoa puder estudar, é fantástico, ter uma noção harmônica, né? Instrumento de harmonia, é muito bom, né? É muito bom. Eu toco um pouco de violão, assim, porque antes de começar a tocar tinha um violão em casa, tinha uma gaita lá, a minha madrinha, toquei um pouco de gaita, mas assim, eu meio que comecei, meio que eu troquei, eu digo que eu tive que trocar o pneu com o carro andando, né? Já comecei tarde, aí já compro apartamento, aí já é sustentando, aí eu não tive muito tempo. Mas assim, eu tive um filho sobrinho, eu tenho um filho sobrinho, o Lucas Fê, né? O Luquinhas, que aí saiu da barriga da mãe dele e aí já veio tudo pronto, e aí eu já comprei violão, ele toca piano, ele toca o que tiver para tocar, né? Aí ele já nasceu tocando, porque isso aí eu sempre incentivo, né? É ótimo, maravilhoso, né? Poder fazer isso. Maravilha. E Marquinhos, o que que tu recomenda hoje para o pessoal que está começando a estudar bateria, ou mesmo aqueles que já estudam há algum tempo, mas eles estão à procura de oportunidades? O que que tu recomenda? Qual é o teu conselho para esses estudantes ou os que estão no início da carreira? Bom, primeiramente que procure estudar, procure olhar os frutos, como eu falei, né? É muito importante se conectar, já o início é fundamental para te conectar com pessoas do ramo, com pessoas sérias, né? Porque ali vai definir, né? Toda a tua admiração também daqui a pouco pode virar também uma coisa que pode te desmotivar, né? Então, o primeiro passo é buscar instituições seríssimas, né? Porque aí, além de tu ter uma direção boa, tu vai estar no meio, tu vai ser orientado, né? E tu vai poder analisar mesmo, né? Os caminhos a ser tomado, né? E tudo mais. Então, isso aí é o fundamental, é a primeira coisa, porque é o momento mais difícil que eu vejo, Adriana, porque assim, ó, um menino quer tocar um instrumento, aí ele diz pro pai, aí o pai hoje em dia, aí hoje está todo mundo incentivando, hoje em dia é bacana, né? Assim, tocar instrumento, falar outro idioma, né? Fazer um esporte. Hoje em dia os pais estão com essa preocupação e também, quem tem condições, lógico, né?
e também tem a questão do tempo também, que às vezes é ocupação para o filho mesmo, né? Na escola, aí daqui a pouco já vai de tarde, vai fazer o judô, vai fazer inglês, vai fazer a música, e no final do dia o pai pega e passa. Bom, tem essas duas questões. Mas só que, olha só como é complicado, né? A pessoa quer, o filho quer tocar, só que o filho não sabe, ele só tem o desejo de tocar. O que ele vê na TV, os shows, aquelas coisas que é assim. Só que o pai também não sabe de música. Então, eles vão buscar algo. Eles vão buscar alguém, algo que eles não sabem avaliar. Eles não Sim. têm como avaliar. Então, hoje põe na internet lá, vai aparecer a primeira escola que impulsionou, lá sei eu, quem é, ou vão indicar, ou perguntam, pá, cara, meu filho quer estudar, tu sabe de alguém? Ah, fulano de tal, ah, o amigo de fulano de tal, ah, não sei quem. E a pessoa vai, entrega todo esse desejo, esse sonho nas mãos que, né, que pode dar certo ou não, entendeu? No meu caso, né, graças a Deus, com a bênção de Deus, eu fui direcionado Caiu ao na mão da Kiko. pessoa certa. Caí na mão da pessoa certa, né? Mas eu sempre busco uma direção antes, né? Que aí também é mais fácil. Eu sempre peço uma direção de Deus antes. Aí fica mais fácil. Aí o meu aliado é forte, né? Entendeu? Exatamente. Mas é complicado, entendeu? E aí a pessoa tá lá, como ela não sabe avaliar, muito menos o pai, fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos e a coisa não sai do lugar, entendeu? Então é muito difícil isso realmente. É uma coisa difícil mesmo. E por isso eu aconselho isso, a pessoa tentar estudar um pouco o mercado, ver o que a pessoa faz, com quem toca, qual é, né, a escola, quem formou, quem não formou, né? Ter uma referência, né, escutar mais de uma opinião em relação à instituição que ela vai começar a estudar, né? Tá certo. Estamos chegando no final da nossa live. Passou muito rápido. Mas, Só eu Marquinhos, falei, olha, André. foi maravilhoso conversar contigo, te Ah, ouvir. igualmente. Aprendi muito contigo, né? Tenho aprendido com todas as lives também, porque nós temos falado sobre histórias, né? E tem sido muito interessante, né? Ouvir história de músicos, né? E a tua, fantástica, tu é uma música que eu já queria conhecer, já faz tempo, né? Então tive essa oportunidade de te entrevistar hoje. E eu te desejo sucesso na tua carreira. Sei que tu é uma pessoa de muita fé em Deus, né? E eu Sim, com sei que por certeza. isso tu vai muito longe, tu tem ainda voos mais altos, né? Muito mais do que tu conquistaste até hoje, que para mim já é uma referência de conquista, porque, por favor, começando 21 anos de idade, tu já sai ganhando 2 concursos assim. É fantástico, fantástico. Graças a Deus, né? Graças a ele. É verdade. Foi muito bom conversar contigo. Eu quero agradecer também a audiência. Entrou agora há pouco a Juliana, minha próxima entrevistada. Na quinta-feira, Juliana Correia, clarinetista. E, Marquinhos, muito obrigada, gratidão mesmo. E Ah, eu que espero que agradeço, numa né? outra oportunidade a gente possa fazer uma outra live para falar também sobre outras abordagens, né? De repente, de uma forma mais técnica, né? Sobre a Sim, bateria. Já fica o pode ser. convite aí. Pode ser, pode ser. Estamos aí, né? Eu que agradeço, tá, o convite, agradeço por ser lembrado. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente conversa na sequência agora. Conversamos na sequência. Tá bom, Conversamos na gente? Nem que a sequência. gente se ligue agora, que se torne uma boa amizade. Com esse teu irmão É também, verdade. grande pessoa, demais, né? É Muito bom, verdade. muito bom. Prazer te conhecer, Marquinhos. Tudo Muito de bom para obrigado, então. ti. Ó, Dali Mestre, Deco Bateco, aqui para eu te encontrar. Se é o que eu estou pensando, Deco Batera. Eu acho que eu Ah, sei quem é. grande, André. Demais. Um abração e agradeço a todo mundo também que assistiu aí. E vamos seguir em frente, né? Que assim é, né? E que Deus abençoe a todos, né? A todos nós. Obrigada, Deus abençoe. Um abração, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.